Olá, hoje é terça-feira, 8 de junho de 2021. Eu sou Alexandre Schossler e você ouve a primeira edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Governo não vai exigir vacinação para jogadores da Copa América. Ministério Público investiga CBF e governos de estados e municípios que vão sediar o torneio. No Peru, Pedro Castillo lidera e Keiko Fujimori diz que houve fraude. O Ministério da Saúde divulgou o protocolo de segurança da Copa América nesta segunda-feira. Pelas regras, os jogadores não precisarão se vacinar contra a Covid-19 e serão testados a cada 48 horas com um teste do tipo PCR. Os atletas somente poderão deixar o hotel para treinar. Todos os jogos serão realizados sem a presença de público. O transporte das equipes será em ônibus separados e voos fretados. O ministro Marcelo Queiroga argumentou que a Copa América não é um torneio de grandes dimensões e disse não haver impedimentos para a realização no Brasil. Os jogadores da seleção brasileira, que chegaram a ameaçar um boicote, decidiram disputar o torneio, mas disseram que vão divulgar um manifesto contrário à realização do evento no Brasil em meio à pandemia de Covid-19. O Ministério Público Federal comunicou que vai investigar a CBF e os estados e municípios que vão sediar a Copa América. Também vão ser alvo da investigação as empresas que vão transmitir o torneio, o SBT e a Disney, assim como as empresas patrocinadoras. Tanto a CBF como as empresas envolvidas serão investigadas por atos violadores dos direitos à vida e à saúde. Já as autoridades estaduais e municipais vão ser investigadas por colaborar com esses atos ou por, no mínimo, se omitirem. Os procuradores argumentam que a realização da Copa América coloca em risco a saúde dos trabalhadores envolvidos e ressaltam que a cidade-sede, Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro, tem mais de 80% de leitos ocupados por causa da pandemia de Covid-19. A Copa América começa no próximo domingo. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o Brasil seria a sede do torneio, que foi rejeitado na Colômbia e na Argentina. O Ministério da Justiça autorizou o envio de tropas da Força Nacional a Manaus. A informação foi divulgada pelo ministro Anderson Torres, que atendeu a um pedido do governador Wilson Lima. A capital do Amazonas enfrenta uma onda de ataques, com carros incendiados, agências bancárias depredadas e prédios públicos atacados. O governo do Amazonas comunicou que 31 pessoas foram detidas, incluindo 2 que teriam planejado os ataques. As autoridades amazonenses culpam o grupo criminoso Comando Vermelho pelos atentados, que seria uma reação à morte de um traficante de drogas numa ação policial. A candidata à presidência do Peru, Keiko Fujimori, denunciou fraude na eleição depois que o adversário dela passou à frente na contagem de votos. O socialista Pedro Castillo tem 50,2% dos votos apurados, contra 49,7% de Keiko. Quase 95% das urnas foram contadas. Keiko apresentou vídeos de celular feitos por apoiadores e que, segundo ela, comprovam que houve fraude na eleição de domingo. Keiko saiu na frente na apuração, mas Castillo foi diminuindo a diferença e ultrapassou a candidata conservadora à medida que os votos das aldeias andinas passaram a ser contados. Se a vitória dele for confirmada, ele será o primeiro presidente peruano sem vínculos com as elites políticas, econômicas e culturais do país. Castillo é um sindicalista e professor secundário que ficou conhecido por liderar várias greves de professores. A posse do vencedor está marcada para 28 de julho. Em visita a Guatemala, a vice-presidente Kamala Harris pediu à população local que não tente imigrar ilegalmente para os Estados Unidos. Ela disse claramente: não venham. Harris afirmou que a viagem rumo ao norte é perigosa e apenas beneficia os traficantes de pessoas. A vice-presidente recebeu de Joe Biden a tarefa de tentar controlar o fluxo migratório na fronteira sul dos Estados Unidos. Em abril, mais de 178 mil pessoas chegaram à fronteira do México com os Estados Unidos. Esse é o maior número mensal em 2 décadas. Muitos desses migrantes são oriundos de países da América Central, como a Guatemala. Os Estados Unidos aprovaram o uso de um novo medicamento para o tratamento da doença de Alzheimer. O remédio, conhecido como aducanumab, da empresa farmacêutica Biogen, demonstrou ser capaz de remover do cérebro as placas prejudiciais chamadas beta-amiloides,
em pacientes no estágio inicial da doença. Médicos disseram que a aprovação é uma boa notícia, mas ressaltaram que não se trata de uma cura. O sucesso do tratamento com a nova droga depende de a doença ser diagnosticada num estágio inicial. Porém, normalmente a doença de Alzheimer é detectada quando já há sinais de perda de memória. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.